Eu peço que os irmãos incluam o meu nome nas orações, tá? A minha casa, meu esposo, filhos. E enfim, Deus sabe todas as coisas, amém? Amém, irmã Marlene. Deus abençoe. Nós vamos orar assim, agora, daqui a pouquinho. Mais alguém? Tem um pedido de oração, agradecimento a fazer? Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais essa noite, poder estar aqui e poder compartilhar a palavra e ser fortalecido, enriquecido através dela, da palavra. Que o Senhor nos abençoe, porque todas as virtudes, Pedro fala isso, né? Pedro diz que todas as virtudes nos foram dadas, as virtudes nos foram concedidas. 1 Pedro, capítulo 2, ele diz que nós somos a geração, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, uma nação inteira, um país, que coisa, né? Um país, uma nação, um povo santo, para que você, o objetivo disso é para que você anuncie tudo isso, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, não tem sentido se não anunciar. É esse o objetivo, porque essa nação, esse povo, esse sacerdócio existe, ele precisa anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos anunciar essas virtudes enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos o fôlego, que nós possamos anunciar essas virtudes à direita e à esquerda, em casa, onde quer que nós estivermos, porque nós somos chamados para isso. Então, louvo o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Irmão Gevaldo, alguma palavra? Sim, irmão Júnior. Agradecer a Deus por mais um dia, por estar aqui com todos os irmãos. E pedir oração também, irmão Júnior, para a minha vida financeira. Que Deus me dê sabedoria para conduzir. E os dias não são fáceis, mas eu sei que, me esforçando para obedecer a palavra dele, eu sei que a batalha a gente vence. Em nome do Senhor Jesus. Era só isso. Agradeço, meu irmão, a oportunidade. Deus abençoe. Tá bem, mais alguém? Não havendo, nós iremos orar, então. Muito bem. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai Criador e Redentor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, aquele que mantém e que sustém todas as coisas visíveis e as invisíveis pela palavra do seu poder. Toda honra e glória ao teu nome para sempre. Nós te agradecemos mais uma vez. Nós te agradecemos pelo teu infinito amor, cuidado e misericórdia. Nós te agradecemos porque tens nos concedido a graça de nos mantermos em tua presença, de buscarmos a tua presença. Seja conosco. Não somos dignos que entres na nossa morada, mas pelo teu Santo Espírito, eu sei que podes visitar a casa de cada um daqueles que estão comigo em oração nesse momento. Não somos dignos, porque somos falhos e fracos e tu és um Deus santo, mas em nome de Jesus, tu vens até a nossa pequenez, do alto trono de glória, na eternidade, na sublimidade do lugar santo. Os teus olhos também procuram os fiéis, os humildes, aquele que treme da tua palavra e que invoca o teu nome. Nós invocamos o teu nome. Repreenda o mal, repreenda toda angústia, repreenda toda aflição, toda enfermidade que possa estar cometendo a casa, o lar, a família, as relações familiares de alguns dos teus filhos. Repreende os problemas, repreende, Senhor, não no sentido que eles deixem de existir em todos os casos, em todas as circunstâncias, mas no sentido que eles não tenham forças para nos derribar. Que nós possamos vencê-los todos, nós possamos estar acima, que nós não venhamos ser atingidos
nem desanimados em meio às provações. Concede-nos o fôlego do teu Espírito de forma abundante, para que possamos ser guiados à fonte da vida, que nós já sabemos qual é, para que nós possamos beber mais abundantemente da água da vida, e assim possamos ser saciados. Dá-nos o ânimo que somente o teu Espírito é capaz de conceder. Livra-nos de todas as coisas pequenas, as coisas fúteis dessa vida que querem nos embaralhar os passos. Ajuda-nos a caminhar o caminho correto, o caminho direito, que leva para o reino dos céus. Abençoa cada pedido de oração que foi feito. Toma em teus braços a nossa vida, porque ela não é nossa, ela é tua. E nós colocamos tudo nas tuas santas mãos. Abençoe-nos ao meditar na tua palavra nesta noite. Tudo isso nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Hoje ainda, dando continuidade à nossa série, Fazendo Amigos para Cristo, nós vimos na semana anterior sobre alguns princípios que nós devemos observar quando formos levar o Evangelho para as pessoas. Hoje nós vamos tentar recapitular alguma coisa, tocar em alguns pontos sobre isso que foi falado, e vamos continuar esta série de estudos. Atos capítulo 22, do verso 1 ao 4. Nós temos aqui registrado o discurso de Paulo. Atos capítulo 22, versículo 1 ao versículo 4. Bem, nós vemos aqui que Paulo está fazendo a sua defesa. Ele diz: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Bem, muitos judeus da dispersão, eles só falavam grego. O verso 2 diz que quando eles ouviram que Paulo estava falando na língua hebraica, o silêncio foi maior. Então, eles guardaram maior silêncio. Maior silêncio ainda, é o que diz. Eles ouviram que Paulo estava falando na língua hebraica. Então, muitos desses judeus lá, eles falavam grego. Por isso, quando o apóstolo inesperadamente começa a falar às pessoas no próprio idioma deles, ele tem uma atenção deles que de outra forma ele não conseguiria. Mas o que é que isso nos diz sobre fazer amigos para Deus? Paulo fez questão de falar à multidão no próprio dialeto deles. Eles estavam na diáspora, era a diáspora que havia acontecido, estavam na dispersão. E como eles falavam grego, a língua grega não era a língua nativa. Então, quando eles ouvem alguém falar na língua nativa, nossa, aquilo chama a atenção deles. E isso é uma lição para nós. Se você quer ter a atenção de alguém, você precisa falar a própria língua daquela pessoa. Já pensou se você fosse evangelizar, como vários casos aconteceram, de alguém ir evangelizar os indígenas? Era preciso que as pessoas saíssem de onde estavam e procurar onde eles estavam, no ambiente deles, ficar familiarizado com eles, para que então pudessem pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então, esse é um processo básico aqui de evangelização. Esse é um processo básico de evangelização. Nós encontramos o fundamento aqui na própria Escritura. Nós encontramos o fundamento na própria Escritura. Quando Paulo aqui, ele fala para os judeus que estavam na dispersão em alguma província, as províncias gregas, na própria língua deles. Então, você quer evangelizar os roqueiros, vamos dizer assim, um grupo de roqueiros, você vai ter de se aproximar de alguma forma deles, e quem sabe, você vai precisar conhecer quem são os ídolos da música deles. Paulo fazia isso com maestria. Nós temos o relato na Escritura, quando ele diz que se fez de grego com os gregos, de judeu com os judeus, e assim por diante. Ele ia e conseguia descer, ou subir, não sei, dependendo da situação, até o ponto que aquela pessoa estava, aquela pessoa, o que ela gostaria de ouvir, ele falava aquilo que a pessoa gostaria de ouvir.
Então, esse é um desafio, falar aquilo que a pessoa gostaria de ouvir. E Paulo aqui está falando no próprio dialeto. Isso fica claro aqui. E diz a palavra ainda que Paulo começa a dizer: eu sou judeu, eu sou igual a você. Esse é o primeiro ponto. É isso que vai nos fazer despertar simpatia das pessoas por quem você é. Não adianta nada eu ir falar com alguém se eu não puder me identificar com ela. Você vai ver que as pessoas, elas, de uma certa maneira, hoje, elas andam em bandos ou em tribos, da mesma maneira que os leões andam em bandos, da mesma maneira que os búfalos andam em bandos. Por que que os búfalos andam em bandos de búfalos, não andam em bandos misturados com chacais? Porque eles não falam a mesma língua. E essa técnica, ela é utilizada pelo lobo. É por isso que o lobo, nós sabemos na escritura que Cristo fala que o lobo, ele se transveste, ele se reviste com a pele de ovelha. Porque se ele chegasse como lobo no meio ali das ovelhas, as ovelhas fugiriam dele. Então, é uma tática usada, né, uma tática antiga, bastante conhecida, que é a tática de conseguir a confiança. E para você conseguir a confiança, você precisa falar a mesma língua que aquela pessoa, que aquele grupo, que aquela tribo fala. Então, Paulo diz aqui no verso 3, eu sou judeu, vocês também são judeus. Olha, isso é tão certo, nasci em Tarso da Sicília, mas eu me criei aqui, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Paulo cria aqui uma fonte de conexão, um ponto de conexão com aqueles judeus ali. Eu sou judeu, você também é judeu. Opa, então nós somos do mesmo povo. Então, nós cremos na mesma coisa. Então, você você tem hoje, né, congressos de profissionais liberais, por exemplo. Você vai ver congresso médico daquele pessoal que mexe com otorrinolaringologia. Você vai ter ali otorrinolaringologistas, um congresso médico de pediatras. Você vai ter apenas pediatras. Eles falam a mesma língua e eles vão trocar ideias. É o chamado networking. Eles vão trocar ideias e, nossa, tá no meio ali de pessoas que falam a mesma língua, é muito bom. E falar a mesma língua é ter os mesmos interesses. Você pode até falar inglês, tem pessoas hoje que buscam referências em pessoas que estão fora do Brasil. Nossa, eu tenho uma referência com um americano que escreveu isso, isso, isso. Aí vai, traz para o Brasil. E aí o simples fato daquela pessoa ir lá e trazer as experiências, trazer as crenças, os estudos de uma pessoa de outro país, um americano renomado que é doutor, e trazer para o Brasil, traduzir e tal, já faz aquela pessoa no Brasil também uma referência, porque ele foi em busca daquilo que os outros não foram. Então, falar a mesma língua não quer dizer necessariamente que você fale português com português, o inglês com inglês, mas falar a mesma língua é ter o mesmo senso de objetivo, é buscar ter o interesse nas mesmas coisas. Então, você não vai ter um congresso de pediatria com um podologista, uma pessoa que mexe com os pés. Você não vai ter. Não sei se o nome correto é esse podologista, né? Não sei, eu acho que deve ser. Então, você não vai ter, porque a área dele é outra. Ele precisa estar num congresso, vamos supor, dizer assim, de uma pessoa, de outros que sejam do mesmo ramo. Então, quando Paulo diz, eu sou judeu, ele faz essa ligação, eu sou igual a você, nós podemos falar a mesma coisa, não é? Podemos falar a mesma coisa. E, olha, tem uma diferença aqui, eu fui instruído aqui, nasci em Tarso, aqui, Tarso, né, que era uma cidade da Cilícia, lá daquela região lá de Paulo, história da região grega lá, e aquela cidade ela ficou do lado de César quando houve umas batalhas. Agora, veja, Paulo diz, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Quem era esse Gamaliel? Gamaliel, o nome Gamaliel em si, ele quer dizer meu recompensador, Elohim, é Deus. Gamaliel, ele era um fariseu também. Ele era um célebre fariseu, um doutor da lei. Foi ele lá quem aconselhou o Sinédrio a como proceder lá em Atos 5, né, com relação aos seguidores. Foi ele que disse aquelas famosas palavras, se este
Se isso aí vem de Deus, vocês não podem lutar contra Deus, mas se vem dos homens, isso aí vai acabar naturalmente, como houve outros que se levantaram e acabaram. Então, está lá em Atos 5:34. E, então, nós vemos que lá em Atos 22, aqui em Atos 22:3, que ele foi o mentor de Paulo. Então, imagina só quem foi o mentor de Paulo, o famoso Gamaliel, ele era o mentor de Paulo. Ele era o célebre doutor judeu, ele era o neto do tal do Hilel, o Gamaliel, era o neto do Hilel. Vocês lembram lá da questão lá do divórcio, que tinham as duas escolas? Tinha a escola de Shammai e a escola de Hilel. Muito bem, é esse tal de Hilel aqui, que é uma grande autoridade, que é referida, esse tal de Hilel, ele tem referência a ele até mesmo lá no Mishnah. No Mishnah hebraico fala desse Hilel. E naquela disputa lá, né, se o homem pode ou não divorciar da mulher e tal, e trazem aquela disputa toda de Hilel e Shammai. Então, esse Gamaliel era uma grande autoridade. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está criando uma conexão com os judeus. Veja que Paulo, um dos maiores pregadores humanos de todos os tempos, com certeza foi Paulo. E veja que aqui ele está fazendo a mesma coisa que ele faz na Grécia. Isso aqui é tremendo, isso aqui. Absolutamente tremendo. Porque na Grécia, Paulo faz questão de invocar lá a estátua lá ao Deus desconhecido, que faz lá, nós falamos disso esses dias, né, para poder ele fazer uma conexão com os gregos. Sabiam da história ali. E aqui ele está fazendo a conexão não com nada de grego, nada de cultura grega, porque ele está falando para judeus. Ele precisa fazer uma conexão com alguém que é referência para os judeus. Esse alguém aqui é Gamaliel. Então, quando você vai conversar com alguém, se você quer trazer a atenção dessa pessoa, você precisa identificar, e isso é muito importante, identificar um ponto de referência comum que você possa trabalhar. Mesmo que não seja o seu ponto de referência, comum assim no sentido que você possa fazer que isso seja comum. Por exemplo, você vai conversar com alguém e sabe que aquela pessoa, olha só, o cara está vestido com a camisa do Flamengo. Então imagina só, se alguém está vestido com a camisa do Flamengo, você não tem nem o que pensar, o que é que essa pessoa, qual é o ponto de referência que você pode trabalhar. É claro que é sobre futebol, é sobre o Flamengo, quem sabe você, né, não torça para time nenhum, acredito que você não torce para time nenhum, mas você pode chegar e se passar por um flamenguista também. Nossa, você viu o jogo de ontem? Você tem que saber também, né? Se teve jogo ontem, se você estiver assistindo juntos ali, vamos supor, num restaurante ali, tomando café da manhã, quem sabe, antes de ir para o trabalho, e tá na televisão ali no jornal, falando ali do jogo, o Flamengo jogou e tal, o cara tá assistindo com a camisa do Flamengo. Então, é uma oportunidade, vamos dizer assim, perfeita para que você possa, então, puxar o assunto sobre aquilo ali. Você vai ver todas as informações necessárias ali mesmo na tela da televisão. Onde a televisão, o jornal, a notícia vai estar dizendo o que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu, porque foi. Quantas vezes eu fiz isso já? O cara estava conversando ali, dois conversando, e um estava falando disso e daquilo, eu dizia que o jogador fez isso, outro aquilo, e eu tomava um partido ali, dizia, realmente, ele fez isso, e não, acho que ele não foi bom, e eu não sabia, não tinha assistido jogo nenhum, não sabia de nada daquela história. E eu entrava na história, eu já entrei na história ali, e fazendo meus comentários sobre um jogo que eu não tinha visto, apenas para poder me situar e poder entrar na circunstância, na situação, e poder criar um ponto de referência, exatamente como Paulo fez aqui. Então, esse é apenas um exemplo, a questão do futebol. Pode ser qualquer outra coisa. Você pode ter um ponto de referência. Paulo diz, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Quer dizer, eu sou igual a você. Isso cria identificação. O processo de identificação é extremamente importante, se eu quero, então, levar Jesus para alguém. Veja que Paulo aqui, ele não começa logo, né? Poderia chegar e dizer aqui, varões, irmãos e pais, eu estou pregando Jesus o Nazareno, que foi crucificado, e vocês rejeitaram. Nossa, se Paulo tivesse feito isso logo aqui de cara, nossa, teria fechado aqui a porta para ele. Imediatamente, ele não teria feito muito progresso. Veja que ele sabia que ele não tinha muito tempo para falar,
ele faz uma breve introdução, ele cria um ponto de referência, depois ele vai dizer o que é que ele estava fazendo. Estava perseguindo esse caminho, no verso 4. Eu persegui até a morte, eu fiz isso, esse sou eu. Começa a contar a história dele, e começa a dizer que há testemunhas disso. Ele não é um mentiroso, ele levanta testemunhas referenciais dos sacerdotes, são sacerdotes, os anciãos, e conta a história dele. E ele já vai introduzir a experiência dele, o testemunho pessoal dele. Paulo sempre fazia questão de introduzir o testemunho pessoal dele. Você vai ver isso em todo o livro de Atos, você vai ver isso nas epístolas. Ele diz, aquele que me chamou antes mesmo de eu nascer, aquele que me separou antes do meu nascimento. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas por parte de Jesus Cristo. Paulo, chamado para ser apóstolo por Deus, o Pai, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele sempre vai fazer questão de dizer quem ele é, por que ele é e a que ele vem, a que ele veio. Será que eu estou contando a minha experiência quando eu encontro com alguém? Veja, eu preciso analisar o tempo. Eu tenho quanto tempo de conversa? Eu vou ter quanto tempo? Veja que Paulo sabia que não ia ter muito tempo aqui. Ele vai, mesmo assim, ele segue essa cartilha básica. Ele cria um ponto de aproximação. Primeiro ele diz, eu sou igual a vocês, que é um ponto de aproximação. Eu crio do mesmo jeito que vocês, sou zeloso do mesmo jeito que vocês. Então ele introduz a experiência dele, aquilo que acontece na vida dele. Paulo não tinha cerimônias, ele não fazia nenhum tipo como é que posso dizer, de dificuldade para contar a experiência dele. Será que eu tenho alguma coisa que eu posso contar? Será que aquelas coisas que Deus fez na minha vida, por que às vezes eu não falo delas? Será que acontece isso? Eu espero que não. Pelo contrário, eu espero que todos nós possamos estar falando daquilo que Deus fez na nossa vida. Quando Jesus curava, ele dizia, vai e conta o que Deus fez por ti. E nós vemos a mesma coisa aqui com Paulo. Ele conta a experiência dele. Ele está contando a experiência dele. Ele descobriu um terreno em comum, todo mundo estava de acordo, mesmo as pessoas querendo matá-lo. Esse é o ponto aqui interessante. Então, lá em 1 Tessalonicenses também, nós vemos que Paulo aqui ele está animando as pessoas. 1 Tessalonicenses 1, 1 a 4. Vamos abrir esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Vejamos como ele introduz essas palavras. Veja, ele está falando aqui, Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Estamos nos recordando diante do nosso Deus e Pai de que vocês têm uma fé que age, vocês têm abnegação, no amor, firmeza, esperança, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Olha como Paulo está falando aqui com eles. Eles estão passando por dificuldades, por provações, e Paulo faz questão de não focar nessas coisas, mas falar que eles foram eleitos, apesar de tudo aquilo que eles estão falando, tudo aquilo que eles estão passando, aliás. Então, vejam bem, amizade, nós vamos falando sobre isso esse tempo todo, é fundamental para isso. Olha só, imagina uma situação aqui hipotética, e que já pode ter acontecido várias vezes. Imagine que uma pessoa, Jane, vamos dar o nome dela de Jane, ela recebe um panfleto, recebe um convite, uma notificação no Telegram, para que ela possa, então, estudar um certo estudo, um seminário lá do Apocalipse. E o que acontece? Ela já estuda também sobre Apocalipse, já ouviu no YouTube, já acompanhou no Telegram também, na internet, né, pregações sobre Apocalipse, não faltam, né? Ele já vem há tempo isso, e ela diz, não, eu conheço isso aqui. Né? E então, ela está interessada, com certeza, nas profecias. Mas aí, quem sabe, ela vê ali a mensagem, começa a ouvir, tem alguma coisa que ela acha estranho, ela acha diferente, ela não ouviu antes. Ela nunca ouviu, né, disso aí. Então, ela desiste. Ela diz, não, isso aqui deve ser alguma coisa de mais alguma seita que tem por aí. Está por trás disso. E ela vai simplesmente desiste, ou sai do canal, ou se tiver com folheto na mão, joga o folheto fora. Agora, se passar um tempo depois, no mesmo dia, quem sabe,
Se ela encontrar um amigo ou uma amiga, elas começarem a conversar, e a amiga disser, olha, Jane, eu estou com um canal, eu conheço um grupo de pessoas que estão estudando a palavra, eles são meus amigos, eu tenho amizade com um deles ali, quem sabe, e eles estão falando sobre o Apocalipse, e é diferente, é uma coisa diferente, sabe? Eu pensava que era só aquela história de besta, de aquela coisa lá, de que vai morrer um monte de gente e tal, de marca da besta de praga, mas não é assim, a verdadeira forma, sabe? Isso aí é uma coisa que tá lá dentro sim, mas não é essa a mensagem principal que tá ali. E aí quando ela vai e mostra para a amiga e diz, olha, esse aqui, é esse canal aqui, ou então é esse o folheto, e é exatamente o mesmo folheto que ela amassou, ou o canal que ela olhou e saiu depois, ou não quis entrar. Então a Jane vai olhar e dizer, nossa, é mesmo, é? Eu disse, sim, é interessante aqui, por que que você não dá uma olhada aqui? Eu também estou aqui. E aí, o que é que vai acontecer? A Jane vai, então, o que ela vai fazer? Ela vai dizer, realmente, não custa nada, né? E ela vai aceitar, pode entrar ali no canal, ela pode participar de um estudo da palavra, ela pode, então, ser levada a conhecer a palavra. O que é que faz a diferença, então, entre o folheto ali que pode ter sido amassado, entre aquela recusa, a pessoa que saiu dali? Amizade. É isso que faz a diferença. A identificação, assim como o Paulo fez. Eu sou igual a você. Quando alguém está passando por uma circunstância e diz, olha, eu estou passando por isso também, eu sou seu amigo e é uma coisa boa. A pessoa está dando uma avaliação positiva para aquilo. Às vezes, quando você vai comprar alguma coisa em algum site da internet, você entra ali e vê aquele produto. Está vendendo aquilo ali. O site é bonito. Diz que ali parcela em 12 vezes sem juros. O preço está bom, está um preço atraente. Mas o que é que as pessoas procuram hoje? Os chamados reviews. E o que é um review? A pessoa procura olhar se alguém já comprou primeiro do que ela, se a pessoa tem alguma coisa para dizer daquilo ali. Então ela vai olhar lá embaixo, rolar ali a página, chegar lá e vai ver os reviews. Você vai encontrar muito isso, né? Em alguns sites aí, esses que vendem online, os grandes e-commerce, você vai encontrar lá. Tá vendendo lá uma chapinha para alisar o cabelo. Aí tá dizendo que a chapinha é aquilo, e mais, ela faz isso, aquela coisa maravilhosa. E lá no final, o site lá abre para as pessoas, né, que já compraram, colocar lá uma foto que recebeu o produto usando, sei lá o quê, e fazendo um comentário. Diz, olha, chegou rápido, chegou em tantos dias, o produto é muito bom, usei, vi que funciona tudo bem, não deu problema até agora. Então, a pessoa que vai comprar, ela vendo isso ali, esse review de uma pessoa que já comprou, dizendo, olha, pode comprar sem medo que eu já comprei, olha a foto aqui, chegou na minha casa, tudo ok, não tem problema. Isso vai incentivar aquela pessoa, você que não comprou ainda, a querer comprar, dizer, realmente, né? Então, não tem problema não, vale a pena. Chegou o produto, não é golpe, está dizendo que o produto é bom, a pessoa tem lá um igualzinho, está dizendo que é bom, que serve, que cumpre o que promete, então eu vou comprar. Tanto que tem pesquisas aí que dizem o seguinte, se um site tem esses reviews, quanto mais ele tem esses reviews aí, vai passar mais credibilidade. Por quê? Porque a experiência das pessoas. As pessoas estão falando das suas experiências, dizendo qual é a experiência dela com o produto. A mesma coisa, irmãos, nós podemos fazer com relação ao reino de Deus. Eu posso ser um review vivo. Eu posso dizer qual é a minha experiência. Eu posso chegar para uma pessoa e dizer qual é a minha experiência com Jesus. E você pode dizer, Jesus é maravilhoso, Jesus fez isso, Jesus curou a minha filha, Jesus curou o meu filho, Jesus, ele... Qual é a sua experiência? Qual é o review que você pode passar para as pessoas sobre Jesus, para que possa, então, chamar a atenção daquela pessoa e dizer, realmente, esse Jesus é diferente do que fala no sistema religioso em si. O Jesus, ele não está pedindo meu dinheiro, ele não está pedindo meu dinheiro, ele não está pedindo, né, não está com esse interesse todo no meu dinheiro, não está interesse, não preciso dar nada, não preciso somente dar o coração, mas eu preciso, eu me sinto bem nas coisas do mundo, tal, mas vai ver que você está feliz mais ainda e você não precisa das coisas do mundo. Então, isso vai despertar na pessoa o interesse de saber o que é que aconteceu. É assim que nós podemos dar o testemunho pessoal, através da amizade.
Olha, tem um estudo aqui interessante, já que nós começamos a falar sobre estudo, do Dr. Gottfried Osterwald. Ele é da Universidade Americana, e ele fez uma pesquisa com 4.000 pessoas que se converteram a uma determinada denominação lá nos Estados Unidos da América. E ele descobriu, fazendo essa pesquisa lá com 4.000 pessoas, cerca de 4.000 pessoas, alguns dados importantes. Ele descobriu assim, 57%, mais da metade de todas essas pessoas, elas tinham uma característica comum. Elas foram convidadas para um estudo bíblico, para ouvir alguém falar, por parentes ou amigos. Então, olha que coisa interessante. Foi o próprio parente, foi o amigo que fez o convite para aquela pessoa. Veja, mais da metade, 57%. Também ele fez um exame aqui, que aquilo, né, que influenciou as pessoas, né, também foram os vizinhos e amigos. Por causa do vizinho, por consideração ao vizinho, por consideração ao amigo, que a pessoa teve essa disposição de poder, então, ter o contato, de conhecer a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui uma grande influência que o vizinho, que o amigo, que um parente, ele pode ter. Também tem outro estudo realizado por Flavel e Eckley. Ele examinou 3 grupos de pessoas, 240 pessoas, cada grupo. E ele percebeu o seguinte, né, que um dos grupos, né, é um grupo de pessoas que desistiu da fé, não quis mais saber dessa história de ler a Bíblia, dessa história de oração, né, voltou para o mundo de vez, não quis mais saber nada de Deus. O que é que ele descobriu? Ele descobriu que 71% dessas pessoas, eles haviam conhecido a palavra, mas conheceram através de uma forma diferente do outro grupo e diferente de outro grupo. Qual foi a forma desse grupo das pessoas que se afastaram? Como eles conheceram a palavra, vamos dizer assim? Eles conheceram a palavra, foram trazidos, né, foram levados a conhecer a palavra de Deus por uma pessoa que tentou, vamos dizer assim, pegar ela pelo braço e dizer assim, olha, você tem de acreditar nisso. Você tem de acreditar nisso aqui. Não, você tem de acreditar. Não, mas eu tô... Não, você tem de acreditar. Isso aqui é basicamente um monólogo. Você está manipulando a pessoa. Ele chamou isso de monólogo manipulatório. A pessoa sozinha fala. E a pessoa está manipulando a pessoa, forçando a outra pessoa a acreditar em alguma coisa. Isso aqui não dá certo. 71% dessas pessoas, elas depois foram embora. Elas não tiveram não foram, né, a semente que foi plantada na boa terra. O segundo grupo é um grupo de pessoas que não atenderam ao apelo, não tomaram nenhuma decisão sequer. Não tomaram. Não quero. Não, a pessoa pode pregar o que for, pode mostrar o que for. Vai existir esse grupo de pessoas. Agora também tem um dificultador aqui. Se essas pessoas aqui, 84% desse grupo de pessoas, infelizmente entraram em contato com alguém que simplesmente transmitiu, falou e tchau. Então disse, olha, é assim, pegar ou largar. E tem pessoas, na grande maioria das vezes, que a pessoa não quer pegar, a pessoa quer largar, a pessoa não está interessada. Quem sabe a palavra não foi falada da forma que atraiu ela, ou então a pessoa falou assim, olha, ou você crê e você vai para o céu, ou se você fizer isso, você vai para o inferno. A pessoa não vai querer. A pessoa não vai, na grande maioria das vezes, ela não vai ser levada a Cristo dessa forma. O outro grupo também de pessoas é um grupo de pessoas firmes, que se mantém firmes, se mantém fiéis. Qual é a característica dessas pessoas? 94% dessas pessoas que constituem esse grupo de pessoas, elas conheceram a palavra de Deus através de pessoas que se interessaram por elas, pessoas que fizeram perguntas, demonstraram interesse por ela, que tiveram um processo, não é, de amizade antes de chegar na palavra em si. Esse é um método, né, é uma maneira, né, criativa, é um diálogo, onde se conversa, onde se estabelece um interesse, né, como nós vimos com a mulher samaritana. Então, veja, esses 3 grupos aqui, eles manifestam, né, aquilo que pode acontecer, dependendo da forma como nós
falamos, como nós abordamos as pessoas. Não é isso? Como nós abordamos as pessoas. Então, é muito importante isso, o laço que possa existir, o desenvolvimento desse laço. Como é que eu posso estabelecer esse laço? Como é que eu posso me tornar amigo de uma pessoa? Então, existem outros 3 pontos aqui importantes para que eu possa estabelecer isso aqui, esses passos. Eu não seja um manipulador, eu não seja uma pessoa que force outra pessoa. E esses pontos, eles são, primeiro ponto, concordar com a pessoa quando for possível e até quando for possível. Esse é o primeiro ponto. Concordar no que for possível. Então, suponha que você conheça uma pessoa de uma determinada denominação aí. E vocês comecem a falar sobre o mundo. Você está no ponto de ônibus, você está no trabalho, você está andando, você está no restaurante, começa a falar então. É um parente seu que você não vê, é um vizinho, é um primo que não vê há muito tempo. De repente a pessoa diz assim, nossa, irmão João, irmão Antônio, irmã Jane, irmão Gevaldo, irmã Rosândria, não vejo a hora do arrebatamento secreto acontecer. Quando o arrebatamento secreto acontecer, talvez o arrebatamento secreto ele aconteça logo. Nós temos o caso aí, né, de uma pessoa que ficou famosa na internet, que ele já marcou data para o arrebatamento nunca aconteceu, nem vai acontecer, esse tal de arrebatamento secreto. Então, quando a pessoa falar sobre isso, sobre arrebatamento secreto, seria essa hora de eu pegar a Bíblia e dizer, epa, para aí, não, abro a Bíblia aqui, Tessalonicenses, eu vou dizer, não, que história é essa de arrebatamento secreto? Não, meu irmão, você está enganado, você está no engano, não existe o arrebatamento secreto, você tá enganado, isso é falsa doutrina. Será que eu, falando dessa maneira, eu vou conseguir continuar uma conversa? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com a pessoa. Eu tenho de admitir, sim, que Jesus vai voltar, não é isso? Mas, até onde é o possível, eu preciso concordar. Até onde for possível, até onde eu possa introduzir o outro elemento. Eu posso concordar que vai haver um arrebatamento? Posso. Eu posso concordar que está próximo esse momento? Posso. Eu posso concordar que toda dor vai acabar quando esse momento chegar? Posso. Mas quando chegar no secreto, aí eu posso então fazer uma indagação. Eu posso dizer, mas será realmente que é secreto? Então isso vai levar uma ponte para outro ponto. Isso vai criar, né, criar uma estrada que poderia parar nesse momento aí. Então, qual é a crença que eu tenho em comum? Essa daí é em comum, que a gente acabou de falar, estar com Jesus no céu, eu também quero, ele também quer. Então, nós podemos concordar sobre isso. E eu posso dizer, eu também estou aguardando a volta de Jesus, vai ser o fim de toda a tristeza, mas será que Jesus vai vir mesmo da forma secreta? Bem, então, essa é uma situação aqui. Imagina outra situação, você está voltando de um funeral. E você está voltando de um funeral, você encontra uma pessoa, um amigo seu, uma amiga, e aí na volta do funeral a pessoa diz, nossa, ainda bem que fulano de tal, ele já está no céu com Deus. Né? Interessante que essa doutrina aqui, antigamente, há uns tempos atrás, ela era uma doutrina restrita, vamos dizer assim, a uma grande igreja, a igreja católica. Hoje tem já muitas pessoas que se dizem do meu protestante evangélico que também creem da mesma maneira, mas isso aí já é outro assunto. Mas o que é que eu faria? O que é que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente dizer, não, que história é essa? A morte é um sono. A pessoa, ela está no pó. Já pensou? Se a pessoa crê, a pessoa tem essa crença no sentido de se confortar com a perda de um ente querido, eu vou lá e chego e digo isso. O que é que eu posso fazer? Eu vou tentar corrigir a ideia da pessoa ali na hora. Naquele momento, eu vou querer dar um estudo bíblico usando Eclesiastes. Bem, não é isso o mais correto a fazer. Eu devo considerar a crença que tenho em comum, não para manter a minha crença em comum ou para abafar a verdade. Eu posso dizer, realmente, será um dia maravilhoso, quando nós podemos nos encontrar com os nossos queridos no céu, não é? Mas isso aí, realmente a gente precisa estudar um pouco mais, sabe? Eu já estudei algo na escritura e eu vi algo mais do que isso. Tem outra coisa a mais, tem um elemento a mais também. E você pode chamar a atenção da pessoa para estudar isso aqui, para aprofundar. Então, o mais importante não é debater para ganhar o debate, nesse sentido aí, para colocar sua posição acima, é ganhar um amigo. Veja, você
precisa defender a verdade sempre e sempre. Mas, para isso, você precisa prezar em fazer um amigo primeiro. Não é isso? Agora, que tem pontos depois, quando não há possibilidade nenhuma mais de ter amigo, aí já é outra circunstância, né? Tem a ver com questão de perseguições, aí é outro assunto, outro panorama. Então, nós temos de concordar com as pessoas na possibilidade, no que é possível, para que haja o prosseguimento da conversa, para que se estabeleça uma relação de confiança. E Deus, então, possa trabalhar. Deus, então, possa trabalhar. Outro ponto é aprovar também. Concordar para que você, então, depois possa levar a verdade e aprovar. O que é aprovar? É não condenar. É não condenar. Né? O que é que eu vou aprovar? Aprovar um erro, aprovar um engano? Não, não é isso também. Mais uma vez, não é isso. Aprovar é você simplesmente, né, deixar de condenar ou de tomar parte no espírito de crítica, mas tentar ver um lado positivo. Lembra da história lá da mulher? Ela derrama aquele nardo que era muito caro aos pés de Jesus. Em Marcos 14:9 diz que Cristo falou: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, o que acontece aqui? Cristo está enfatizando aquilo que ela fez, o objetivo dela, a intenção dela. Então, aprovar quando é possível é não condenar. E não condenar tem a ver com receber a pessoa. Receber a pessoa, não afugentá-la por causa do erro, por causa de algum suposto erro. Veja que no caso de Maria, ela não errou, mas aos olhos das pessoas ela havia errado. O caso da mulher cananeia também. O caso da mulher cananeia foi outro caso que os discípulos estavam considerando a mulher, né, eles consideravam, os judeus consideravam, e Cristo deu uma lição ali para todos eles. Né? Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Ele diz: grande é a tua fé. Ele não esperou que a mulher tivesse um conhecimento teológico para dizer: mulher, grande é a tua fé, porque a fé ela não depende muitas vezes de conhecimento teológico. Agora, essa fé, ela depois pode ser aperfeiçoada na sã doutrina, na verdade, não é isso? Mas você vê que a mulher tem fé dentro daquilo que lhe foi apresentado, dentro da visão dela, e essa fé é suficiente. Então, quando você está se relacionando com as pessoas, nós precisamos demonstrar a graça de Deus, sem condenação, quando isso é possível. Então, aí se alguém critica, então, você está falando a palavra, quando algumas vezes até já aconteceu isso aqui, você está apresentando um texto bíblico, está falando ali a verdade de uma forma maravilhosa, e então alguém vai e critica. Alguém diz: não, não é assim, porque não é assim, porque não é assim. E você está apresentando a verdade e a pessoa não apresenta nada, vai apresentar um texto fora do contexto. Você sabe disso, você sabe, quantas vezes a pessoa, né, pode estar sendo ali, felizmente, né, não tão bem inspirada, sei lá. Mas o que você vai fazer? Você pode dizer assim: nossa, é muito bom esse ponto. Vamos supor que a pessoa traz um assunto nada a ver, a pessoa apresenta uma coisa que não é daquela forma. E você pode dizer: não, é bem interessante esse ponto de vista seu. É interessante isso que você está falando. Você está contornando aquilo ali, sem condenar a pessoa, sem reprovar a pessoa. Então é por isso que muitas vezes a pessoa fala uma coisa e não é aquilo que nós estamos esperando ouvir. A pessoa pode falar: não é aquilo. E mesmo assim nós podemos dizer: nossa, isso é muito interessante. Isso é muito bom que você está falando, mas... E aí você continua. E a pessoa ali, ao ouvir aquilo ali, ela já vai entender: nossa, realmente o que eu falei não tem nada a ver, não. Ou o que eu falei não tem tanto a ver assim. Aí a pessoa vai entender. E a pessoa vai ser guiada ali. A pessoa não vai se sentir reprovada. Não vai ser reprovada. Então, é assim que as coisas são bem levadas, né? Da forma como Cristo ensinou. E também, né, a questão, né, da aceitação. Aceitar não é o aceitar de hoje, que é aceitar a pessoa de qualquer jeito, sem mudanças. O aceitar é simplesmente o permitir que haja um canal aberto. Jesus fazia isso. Quando ele se recusou a condenar aquela mulher lá, né, a mulher condenada em adultério, ele simplesmente aceitou-a. Ela sabia que ela estava errada. Não precisava mais de uma palavra dele para condená-la. Ela já estava condenada em si mesma, pelas circunstâncias, havia condenação.
Mas ele, então, aceita a mulher adúltera, porque ele, então, é o caminho da nova vida para ela. Então, aceitar deve ser isso. E veja que no próprio aceitar ele diz, olha, você sabe que errou, mas você não precisa errar mais. Ele também aceita o ladrão na cruz, da forma como ele está, na circunstância que ele está. Por quê? Porque não tem mais como ele ir para lugar nenhum também. Aquela é a circunstância final dele. E mesmo naquele momento ali, ele não vai dar um sermão para o ladrão na cruz. Ele não vai dar um sermão, dizer, olha, você podia ter evitado isso, você podia ter mudado isso, você podia não estar aqui, você recebeu um convite antes. Não, nada disso. Naquele momento, é o momento suficiente para que Cristo vá e alcance ele, e ele seja levado ao arrependimento. Então, Cristo, ele sempre aproveitava a oportunidade ali para poder tocar aquela pessoa e mostrar que ali, a partir daquele momento, era necessária mudança. Aceitar significa aceitar para mudança, não aceitar para a permanência da mesma forma. Então, aceitar não quer dizer isso. É diferente desse aceitar hoje, que as pessoas aprovam tudo, aprovam a posição lá da outra contra a palavra de Deus e fica tudo como está. Então, o aceitar é isso, é permitir um acesso à pessoa que a pessoa não tem. Não tem. Para que essa pessoa, então, seja moldada. E isso vai envolver arrependimento, e isso vai envolver também confissão. Imagina só o caso de uma senhora que ela contou uma vez que o filho dela estava vivendo com a mulher. Estava vivendo juntos ali, e a mulher não era aquilo que ela esperava para ser uma nora, né, uma nora crente, fiel, que destruía a vida do filho dele. E ela disse, olha, não vou sequer visitar a casa dele mais, não vou lá mais, não vou, ele pode, já me chamou várias vezes para ir lá na casa dele, que ele está vivendo com ela, mas eu não vou, porque eu tenho de demonstrar que eu desaprovo, não vou na casa dele. Agora imagina só, isso vai fazer, isso faria com que o filho dela, ele reconhecesse no final que ele estivesse fazendo, estaria fazendo alguma coisa errada, e então pudesse voltar para Cristo? Eu acredito que não. Então, ir à casa do filho, nesse caso aqui, olha o que eu estou falando aqui, numa circunstância, né, de evangelismo pessoal, de buscar a pessoa. Eu não estou falando aqui a questão de você ir para a igreja participar de um culto ecumênico, aí é outra coisa, né? Então, ir à casa do filho não queria dizer que ela estava provando o que ele estava fazendo. Não. Pelo contrário, ela estava mostrando que mesmo não aceitando, com certeza, ela podia dizer isso, ser tudo quanto aquilo envolvia, mas que ela estava de portas abertas. Ela não estava expulsando o filho, não estava condenando o filho. Embora não aceitasse, não aprovasse aquela situação, mas a porta ainda permanecia aberta. Então, esse é um ponto aqui bem sensível, é preciso que nós tenhamos o entendimento correto com relação a essas coisas. Agora, também eu não posso me servir disso aqui para querer ir para qualquer lugar, tá certo? Não posso dizer, não, mas eu tenho de visitar o lugar X, então, porque eu tenho de mostrar para ele que eu estou aberto, para aquelas pessoas que eu estou por aí. Também não é assim. Cada caso é preciso ser analisado à luz das Escrituras. Faria Jesus o mesmo? Faria Jesus o mesmo? Quando Jesus fez o mesmo, qual era o objetivo? Vai e não peques mais. Então não adianta nada também, se ela for para a casa do filho, vai dar errado, é o reverso. E simplesmente chegar na casa do filho e ficar lá com ele como se nada tivesse acontecido. Então ela vai estar demonstrando aprovação. Aprovação, aceitação, e nada daquilo que ela pudesse ter falado no início não vai surtir efeito nenhum. Então, o objetivo dela, ao ir para a casa do filho, se aproximar do filho, ou em qualquer outra circunstância parecida com essa, em que alguém faz alguma coisa que eu não concordo, que seja contra a palavra de Deus, não é simplesmente eu chegar lá e ficar calado. Ou simplesmente ficar do lado dele, da pessoa, e simplesmente nem tocar no assunto que, à luz das Escrituras, não está correto. Não. O objetivo é dizer, eu amo você, eu estou do seu lado, mas é preciso que as coisas mudem. Isso aqui não está certo. Ah, mas se a pessoa não aceitar. Bem, se a pessoa não aceitar, você fez a sua parte. Agora, aí sim, vai ser preciso que haja, né? Como é que eu posso dizer? Em você mesmo, uma demonstração de desaprovação maior, maior e maior. Não que você nunca mais fale com a pessoa, não que você... Mas é preciso, né, que haja uma diferenciação entre o certo e o errado. Então, é um assunto bem
como eu posso dizer, bem sensível, esse aqui, mas o ponto principal, o ponto inicial é não condenar, não expulsar, mostrar que existe uma porta aberta. E essa porta aberta é para arrependimento e confissão. A porta aberta não é para aceitação geral, né, sem motivo, né, não, isso aí nem existe mais, está tudo aqui no amor, isso aí não, eu nem lembro mais disso. Quer dizer, você simplesmente está um participante naquele mesmo engano, no mesmo erro. É outra coisa. Jesus nos aceita, ele vai lá nos buscar, ele veio nos buscar onde eu estiver. Ele demonstra o amor, nós não somos, ele não nos trata como inimigos, mas ele vem e nos ama. Ele nos ama. Ele não nos ama apenas quando eu sou perfeito, né? Ele me ama apesar de ser indigno. Só que ele diz, vai e não peques mais. É isso que a palavra final deve ser essa. Vai e não peques mais. Mude. Você precisa mudar. Vai e não peques mais. Essa é a palavra final. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos trazer mais esses princípios para as nossas relações pessoais. Lembre, né, da história que a gente falou no início. Às vezes, eu me aproximar de alguém que está ali com a camisa do Flamengo, eu também vou querer saber, precisar saber de alguma coisa do Flamengo para puxar um assunto com aquela pessoa para que haja um interesse mútuo. Foi isso que nós falamos hoje. Lembrem de Paulo. Paulo disse, eu fui educado aos pés de Gamaliel. Então, vocês sabem que é Gamaliel, eu sou judeu igual a vocês. E identificação. Quando há identificação, a pessoa vai estar mais disposta a ouvir aquilo que nós temos para falar. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos dê a capacidade de pensar em alguém, no parente, no colega, no conhecido, que você poderia ganhar para Cristo. Procure conhecer essa pessoa um pouco mais. Busque encontrar uma maneira de expressar que você está de acordo com alguma coisa, que você está ali do lado, conhece, e então leva Jesus para essa pessoa. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais em nome de Jesus. Amém.